Hoje o nosso estudo está aqui no Salmo 56, quando Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e confia que Deus vai conceder isso a ele, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra, em Deus pus a minha confiança, e não temerei que me pode fazer a carne. Todos os dias tossem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim, para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos, isto sei eu porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e ti renderei ações de graça, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Então, a palavra de Deus, essa palavra aqui, ela está com respaldo, com base lá em 1 Samuel 21, 13 e 15, né? E também em 1 Samuel 21, 10, 22, né? Aquela passagem que Davi foge para Aquis, rei de Gate, né? E se passa, né, por louco lá para fugir do perigo, né? Então aqui ele está mostrando para a gente que quando chega a hora do medo, o que nós temos que fazer é confiar em Deus, né? Aqueles que confiam no Senhor permanecem firmes em meio às dificuldades da vida, e todo mundo passa por momentos de medo. Às vezes numa área da sua vida, da minha vida, às vezes em todas as áreas ao mesmo tempo, né? Como foi no caso de Jó, né? As adversidades chegou todas de uma vez, né? E aqui ele mostra pra gente no 3, no 4, no dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei que me pode fazer a carne, né? Então, nós temos que imitar isso aqui, né? Nós temos que buscar ter essa confiança no nosso Deus, né? De entender que o homem nada pode fazer contra nós, né? Mas realmente nos refugiar no Senhor e, como ele fala aqui no 13, que Deus, bem no finalzinho aqui do 13, né? Que Deus, ele é uma luz, né? Na vida dele e na vida de todos os viventes, né? Pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes, né? Então, como a palavra do Senhor também nos diz, lá no Salmo 119, 105, que lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor, né? E que nós verdadeiramente somos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre, né? Então ele fala que ele acredita que quando ele clama ao Senhor, aqueles que estão contra ele vão retroceder, né? E é essa confiança que nós também, cristãos, devemos ter no nosso Deus e no nome de Jesus, né? E ele fala o tempo todo aqui de louvar, de confiar, né? E vamos ler aqui essa passagem quando ele vai se refugiar lá em Gate, né? Lá no rei Aquis lá. Vamos, 1 Samuel
capítulo 21, vamos ler o versículo 10 para frente. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia, e diante de Saul veio a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou estas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e engravatava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco, porque trouxestes a mim. Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis este que fizesse doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? E aí depois daqui vamos para o 22:1. Davi vai se esconder na caverna de Adulão, né? Aqui já vai entrar em outro estudo, mas eu vou ler aqui só esse primeiro versículo aqui do 22. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Então aqui, diante do medo, que a palavra do Senhor mostra que ele considerou as palavras de ânimo ali e temeu muito, né? Quando ele viu que as pessoas sabiam quem era ele, né? Sabia o que Deus tinha feito ali na vida dele, quando as mulheres cantavam essa música aqui, demonstrando que ele tinha combatido mais inimigos do que o próprio Saul. E então ali ele considerou aquelas palavras e ele sentiu, né? No seu ânimo ali ele temeu muito, né? Diante do rei Aquis, né? Então o que ele fez? Ele deu uma de doido, né? Para sair daquela situação, se fingiu de louco. E ali o rei viu que ele não representava perigo, né? E ele acabou escapando daquela situação. Então, ali foi uma estratégia, né? Que Deus deu a ele. E ele, usou aquela estratégia e escapou daquela situação. E Deus sempre vai nos dar estratégias, né? Seja de paciência, seja de às vezes até se passar por doido, doida, enfim. Deus sempre vai nos dar uma estratégia diante da circunstância, dos problemas, né? O que nós precisamos manter, né? É a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Não desfalecer, né? Olhar para o Senhor, porque a resposta vai vir de Deus, né? E aqui a gente vê também, no 56:3-4, que o Senhor, a gente entende que ninguém vai poder derrotar uma pessoa que confia em Deus, né? Como está lá também em Romanos 8:31-39, a palavra do Senhor nos dá essa garantia através do Senhor Jesus Cristo, né? Do que Deus fez por nós usando a vida do Senhor Jesus Cristo, né? Aqui diz: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então, e vai falando, né, que aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro.
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque é aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem o porvir. Então aqui ele continua dizendo, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o Filho de Deus, ele confia nisso, E Davi, ele já tinha essa confiança, E é o que nós precisamos também manter no nosso coração. Seja qual for a situação, nós temos que continuar confiando no Senhor. A maior riqueza que um cristão pode ter, que um ser humano pode ter, é a fé, Porque com a fé a gente consegue ficar perto de Deus e Deus vai ali trabalhar na nossa vida conforme a nossa necessidade, E infelizmente as pessoas, por mais assim que a gente ame uma pessoa ou que nos amem, todos nós somos limitados, Mas o nosso Deus, ele não é limitado e ele, por nos sondar, por saber tudo que se passa dentro de nós, porque nós somos feitura das suas mãos, E tudo está nu e patente diante dos olhos do Senhor. Então ele tem todas as condições para nos abençoar, para nos fortalecer, E do mesmo jeito que a palavra dele fala que tudo é possível ao que crê, que não há impossível para o nosso Deus, então essas duas palavras, elas caminham junto, Não tem nada difícil para Deus e também não tem nada difícil para aquele que confia no Senhor, Então a palavra do Senhor aqui mostra, que Davi estava passando um momento difícil, Mas ele colocou toda a confiança dele no Senhor. Como está em vários outros salmos, em várias outras passagens da Bíblia, a gente sempre vê ele, com essa confiança, com essa fé, E essa é a razão dele sempre ser bem-sucedido em tudo o que fazia, porque diante de todas as circunstâncias ele sempre confiava no Senhor. Então, são essas pessoas que nós devemos imitar, E o último perfil a ser seguido é o Senhor Jesus Cristo, Então, claro que nós somos falhos, somos imperfeitos, E nós vamos errar, também como Davi errava, mas se nós conservarmos no nosso coração a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no nosso Deus, nós também vamos vencer no nome de Jesus Cristo toda e qualquer situação que se levantar contra a nossa vida, seja conflitos nossos, seja tentação do diabo, seja adversidades que vêm de fora, seja o que for, o inimigo que Satanás levantar, não importa. Se nós confiarmos no Senhor, nós seremos como os montes de Sião, que não vão se abalar e vão permanecer firmes para sempre. No nome de Jesus Cristo. Amém? Espero que essa mensagem venha trazer luz, graça para a sua vida, salvação para mim, para você. Todos os dias nós precisamos. E se for bênção para a sua vida esse canal, venha se inscrever, venha compartilhar, venha dar um joinha, participe aqui para que esse canal cresça e vá para mais pessoas no nome de Jesus. Amém?